Graça e paz, povo de Deus, eu quero fazer o convite a você. Entra na nossa página do YouTube, curte a nossa página, dá lá um joinha. Eu acho maneiro quando faz o tim, né? E venha fazer parte da família Semeando. Pastor Márcio Bretas, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, Fernando, você que nos acompanha, que Deus te abençoe. Graça e paz, sejam todos bem-vindos e que Deus vos abençoe. Estávamos aqui conversando, né, ainda há pouco e trouxemos à memória, né, algo que há mais ou menos um mês e meio, não é isso? 2 meses, aconteceu de realidade em alguns lugares. Em Minas Gerais, BH, cidades próximas aqui, Rio Bonito, Teoflotone, não? Itaperuna, a gente presenciou, né, e fizemos um movimento com a igreja para atendermos exatamente essas cidades que foram alcançadas, né, por uma enchente. E naquele momento da enchente, a gente teve acesso, né, a algumas localidades, e a expressão foi de, vou falar igual o Bolsonaro, de terra arrasada em alguns bairros e algumas comunidades. Pessoas que verdadeiramente perderam tudo do pouco que tinha, já havia pouco e perdeu tudo. E a gente contribuiu ali com roupa, com mantimento, cuidado, pessoas levando colchão, outros dando fogão, e a igreja, né, se mobilizando, algumas igrejas, outras instituições também, é óbvio, se mobilizando para aquilo que era o cuidado do próximo. E a gente ficava pensando, né, de como seria difícil para aquelas pessoas recomeçarem. Como seria difícil recomeçar, já que, além de toda a dificuldade da enchente, o processo do trabalho, e logo depois, assim, vem essa pancada dessa crise econômica e de tantas outras coisas. E hoje a dificuldade que se torna geral. Há uma realidade longe de nós e também perto, onde a igreja precisa estar unida em oração, para que o Senhor, né, continue levantando homens e mulheres, não importa a geografia, não importa a cultura, não importa o dogma, não importa a bandeira da igreja, não importa, mas que continue levantando pessoas com o desejo de somar naquilo que é o reino de Deus, não é, Fernando? Amém, é verdade, pastor. E Jesus disse, né, que era necessário que essas coisas ocorressem, né, para que de fato ficasse marcado que a vinda dele vai ocorrer. E como diz lá em João 16, né, no mundo tereis aflições, mas contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então sabemos, né, somos sabedores como cristãos, pessoas que creem na palavra, que essas coisas iriam acontecer, que elas vão acontecer e que novas coisas acontecerão. Novas aflições virão, mas também nós temos a certeza que Jesus um dia vai voltar, que nós herdaremos a vida eterna e que Deus vai suprir toda a nossa ansiedade, todas as nossas dificuldades. Por isso precisamos estar firmes na fé, aproveitando aí esse momento de pandemia, esse momento de crise econômica, esse momento de falta de grana, de falta de emprego, para que possamos refletir sobre as nossas vidas e ver efetivamente onde a gente precisa mudar, o que precisamos mudar, o que podemos fazer para nos aproximar ainda mais de Deus. E eu acredito que através aí da consolidação da nossa fé, de aumentarmos e estreitarmos cada vez mais esses laços de intimidade com o Eterno, ele vai trazer refrigério para a nossa alma e para o nosso coração. Eu penso assim, que a igreja, e falando de nós pastores, liderança, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele não ficava parado esperando que as pessoas viessem. Jesus ia até elas. Por quê? Porque Jesus entrava nas aldeias, nas cidades e via a realidade daquilo que as pessoas estavam vivendo. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje é fácil para os governantes dizer para as pessoas ficarem em casa sem conhecer a realidade delas. Eu tenho um tio lá de São Gonçalo que ele trabalha e ganha por dia. Se ele não vai trabalhar, ele não ganha. Entende? Ele vai naquele dia, aquilo que ele fez naquele dia é o que ele vai comer, é o que ele vai ter. Se não tem, ele não tem ganho, não tem salário. E como ele, muitas pessoas, dentro daquilo que é uma realidade que muita gente não conhece, mas que os pastores, liderança e igreja precisa conhecer, funciona dessa forma. Por isso que quando tem oportunidade, a gente na comunidade precisa ir, irmão, porque você vai ali numa casa de um cômodo, tem 8 pessoas dentro daquele lugar. Então você dizer para uma pessoa dessa,
para ela ficar em casa e não sair, é muito complicado. É quem não conhece a realidade, porque o filho está pedindo um pão, o outro bebê está chorando porque não tem leite, precisa ter fralda para comprar, sabe? É um calor, só Jesus ali naquele negócio. Então, irmão, a igreja precisa entender qual é o propósito dela. Jesus ia. Ele entrando aonde tinha necessidade. Por quê, irmão? Porque a nossa realidade é diferente da realidade de muita gente. Só que a gente, como igreja, precisa saber qual é a realidade da maioria das pessoas. E nós, como estamos inseridos aqui perto de uma comunidade, de alguns bairros aqui, a gente precisa saber qual é a realidade disso. Jesus sabia, porque é muito fácil a gente do púlpito falar daquilo que a gente não conhece, né, daquilo que a gente não está vendo, daquilo que a gente... Então, as nossas autoridades hoje, elas falam daquilo que elas não conhecem, pastor. Porque o camarada chega no gabinete dele, no ar-condicionado, e ele fala, mas ele não sobe lá na favela para saber qual é a realidade daquele povo. A igreja, irmão, eu louvo a Deus, porque dentro de comunidade sempre tem igreja, né? E eu oro para que esses pastores, Deus possa dar graça para que eles possam mesmo fazer a obra ali onde Deus colocou. Entende, irmão? Pode falar, pode não falar. Eu entendo que nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é cumprir o ID. Né? Então você gosta de criticar, sai um pouquinho de dentro do teu gabinete e vai ver a realidade aí à tua volta, tá? Aproveitando um gancho no que o pastor Márcio falou, nessa saída de Jesus, né, a quem necessitava, esse é um momento, né, propício para nós cristãos realmente evangelizar nosso vizinho, né, mostrando ali que a nossa fé não permite que a gente tenha ansiedade, que a gente entre em desespero. Aquele seu primo que mora em outro estado, aquele seu tio que mora, o seu pai, seu irmão. Porque você tem um diferencial, você tem a chama do Espírito Santo que arde no seu coração, que te dá essa certeza de que você vai passar por tudo isso, você vai superar tudo isso, e sem ansiedade, com equilíbrio. Então, assim, como o pastor disse, Jesus ia, cara, para você, não precisa você ir até a casa dele, se você está nessa questão, respeitando o isolamento social, né? Achando que realmente deve ficar, respeito, cada um tem uma opinião, mas através de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, de uma videochamada, o cara vendo o seu estado de espírito, ele vai notar, nossa, esse cara tem algo diferente. Qual é a diferença? É o Espírito Santo. Então vamos aproveitar desse momento de pandemia, né, desse desespero social, para mostrar que Jesus é a nossa luz, Jesus é o que nos dá equilíbrio, e que a gente possa usar o nosso testemunho, o nosso modo de vida e de vivência, essa cultura do reino, né, como uma forma de evangelizar e alcançar outras vidas, e mostrar que existe algo muito maior que isso, que é Deus. Epá, no tempo de Jesus tinha muita contaminação de muita coisa também, muito leproso, né, que você não podia ter contato, mas Jesus ia até lá, cara, né, para ver qual era a realidade e ali havia cura. Se não fosse a atitude de Jesus, como é que aquelas pessoas seriam curadas? Se não fosse a multiplicação, 5.000 homens, só de homem, fora mulher e criança, quem que ia alimentar aquele povo que estava com fome se não fosse a igreja dizendo ali de Jesus? Nós temos esses facilitadores, né? Por exemplo, aqui agora, em plena pandemia, nós estamos aqui falando a várias pessoas, né? Falando do amor de Cristo, do evangelho de Cristo, que muda. Se a igreja não entender, Fernando, qual é a ação dela, deixando de olhar para o que Jesus fazia, a igreja ali era Jesus, ele que estava alimentando quem tinha fome. Naquele tempo havia isso também. E Jesus falava o que das autoridades? Né? Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. E aqueles fariseus, Jesus continuou chamando de hipócrita. Pô, vocês não fazem e critica quem está fazendo. Né? Ainda tem, pastor, um monte de fariseu aí. Pode falar, Deus está ajudando a gente aqui. Amém. Existe hoje uma igualdade, né? A igreja de 5 e de 50 é a mesma. A igreja de 5.000 e de 50.000 é a mesma. Você com smartphone, você faz seu culto. Acabou, não tem mais isso. E isso é bonito, quando Deus ele brada na terra, né? E começa, mesmo com algumas dores, nada saiu do controle de Deus, colocar a casa em ordem. O Senhor está passando a tropa em revista. E isso é para trazer crescimento para todos nós. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Paz de Cristo. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Fique na paz.